Vamos lá, gente. Retornando a, a nossa linha básica sobre a crise de 29. Então, a gente falou do ciclo capitalista, né, como acontece e tal. Aí a gente vai ver aqui algumas imagens, por exemplo, da crise. Nós temos algumas situações em que foi muito constante, muito presente nos Estados Unidos. Muitas pessoas perderam seus empregos, como a gente falou, perderam tudo, porque investiu em bolsa de ações, o banco pegou tudo de volta. Muitas pessoas passaram fome, você teve uma grande quantidade de pessoas da população passaram fome. Como aqui, por exemplo, você teve um monte de pessoas em Nova York no dia do cracker da bolsa, né? Quando a bolsa estourou, a especulação estourou e a bolsa entrou, faliu, digamos assim. Pessoas faziam filas longas para tomar sopa gratuita em Chicago. Então o governo tinha que fazer, como disse, o liberalismo só existe enquanto é conveniência e para poucas pessoas. A população em si, ela precisa da ação do governo. Numa crise como essa, até a crise que a gente está passando hoje, se o governo não atuar da forma devida, quem vai sofrer é a população. Os grandes ricos empresários vão estar sempre ricos, porque a maioria é bilionária, então não vai perder dinheiro. Mas a população é que mais sofre com essa situação. Então, para o liberalismo é bom para um grupo restrito de pessoas. Para a população, não. A população, o Estado tem que intervir, o Estado tem que ter uma ação conjunta, o Estado tem que olhar pela essa população, que é muito desvalida. Como nesse momento de crise, muita gente passou fome. Se alimentava porque o governo dava sopa gratuita, ou algumas pessoas davam sopas gratuitas. E aqui, uma população vivendo em situação de miséria na Califórnia, nesse mesmo período. No mundo, a crise abalou o mundo todo, a crise puxou para baixo o mundo todo, né? Nós tivemos vários países que sofreram com a crise por causa da globalização. A gente vai ver algo parecido agora. Não sei como é que o capitalismo vai se reinventar. Como eu gosto de falar, a gente está vivendo um período histórico único, ímpar, porque a gente está vendo uma crise sem precedentes, uma crise que nunca foi vista antes, porque é uma crise por um fator invisível, que é um vírus, que se você botar a população a produzir, vai gerar muito mais prejuízo do que a população ficando em casa. Então isso começa a gerar um conflito de como é que o capitalismo vai se reinventar, como é que vai se ressurgir, se essa ideia liberal que está vendo, neoliberal, vai se perpetuar. Se, por exemplo, você privatizar tudo, é a solução para o problema. Que é a liberdade que todos querem, privatiza tudo, toma liberdade, o governo não precisa fazer nada. Aí agora a gente olha, será que os hospitais particulares teriam condições de suprir a demanda atual de doentes? Os planos de saúde teriam como sustentar? E nós já pagamos altíssimos impostos, então mais que a obrigação do governo é exatamente retornar esse imposto em forma de saúde, educação, lazer e segurança pra gente. Então, a gente está vivendo um momento único, né? Que a gente vai ver uma reestruturação econômica muito grande. E os países, até os mais liberais, estão vendo que é necessário você ter uma ação do Estado. Que o Estado é necessário ele também participar dessas questões. Né? Então, a gente está vendo uma reestruturação completa. Eu espero que funcione essa reestruturação, que seja melhor para todos, né? Não para um grupo pequeno, específico de pessoas. Então, assim, por que eu puxei esse gancho? Porque a gente está vendo uma crise mundial também. Então, um país, porque está na China, do outro lado do mundo. Gente, a China é a maior produtora mundial. A China é que exporta tudo que você consome. O seu computador, o seu fone, as peças do computador, vêm todas de lá. Então, assim, por mais que a tecnologia pode ser de outros países, mas a produção dela é na China. Então, os países todos do mundo hoje dependem da produção da China. Então, nós temos o quê? Nós temos hoje, por mais que os países queiram se produzir, os países não vão produzir porque não tem peças básicas, porque as peças básicas vêm da China, digamos assim. Então, aconteceu mais ou menos a mesma coisa anteriormente, na crise de 29. Os países dependiam muito da relação econômica dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos entrou em crise e faliu, o mundo todo começou esse processo de crise. Né? Então, os brasileiros também não foi diferente, né? Grande parte da sua produção de café ia para os Estados Unidos. Então, nosso maior cargo sempre foi agrário, a gente sempre foi agroexportador. Então, quando a gente fala a produção do Brasil, o café era muito consumido, não só nos Estados Unidos, na Europa também. Quando você teve essa crise, o Brasil ele passou a não mais vender café para os Estados Unidos. Por que não mais? Porque os Estados Unidos fechou o seu mercado para tudo e para todos. Porque ele teria agora que se fechar e se reestruturar, porque senão eles não conseguiriam sair da crise. Os brasileiros então exportavam grande parte da produção de café para os Estados Unidos. Com a crise, muitos fazendeiros não tinham para quem vender seus produtos. Nós tivemos uma superprodução aqui de café também, que a gente vai ver na Era Vargas, em que essa grande produção de café fez com que a população ela acabasse perdendo também, né? Desemprego, fome, pior assim no Brasil. O café passou a ser
a ser colocado em estoque, depois começou a ser queimado porque o preço estava muito baixo, não valia a pena você investir numa plantação de café. Então tudo isso fez com que a crise nos Estados Unidos afetou também o Brasil, né? Que teoricamente não dependeria tanto de relações de venda de produtos caros, mas a gente produz nossa produção a maior parte para o Brasil. Todos os países ligados à Europa entraram na crise, foi um efeito cascata, todos mesmo, sem exceção. A única exceção que a gente vai ver o gancho para acontecer a Segunda Guerra Mundial foi exatamente... A Segunda Guerra Mundial não, a Guerra Fria. Foi exatamente a Rússia. A Rússia foi o único país que não conseguiu, que não entrou na crise. Adivinha por quê? Porque ela tinha feito o processo da Revolução Industrial. Então, o mundo todo, ela se fechou para o mundo e o mundo fechou o comércio para ela, para que essa revolução, a ideia de revolucionária não espalhasse pelo mundo. Então, o único que conseguiu se estabelecer, conseguiu manter-se num patamar ainda sólido foi a Rússia. Então, a Rússia conseguiu se manter estável por um bom tempo nesse processo. E algumas pessoas ficaram com medo do mundo todo se inspirar na Rússia e querer também uma ideia socialista. Por isso que o mundo todo entrou em pânico e você teve grandes ditadores, grandes nomes que tinham como principal lema anticomunismo, porque eles não queriam exatamente que o comunismo se espalhasse pelo mundo. Então, por mais que Hitler era socialista. Não era, gente. Ele era anticomunista. Ele lutava para acabar e não permitir que nenhum comunista entrasse na região deles. Porque visava lucro, porque queria que o país fosse capitalista, imperialista e fosse superior a todos os outros. Isso a gente vai ver na Segunda Guerra Mundial. Calma. É só pra gente fazer um AD. Então, todos os países entraram em crise, todos, sem exceção. Só que eram capitalistas, só não os socialistas, que não, porque não faziam comércio com os Estados Unidos, então não tinha dependência econômica dos Estados Unidos, nem comercial, nem de produtos. Eles eram à parte. As medidas adotadas pelo país foi todos os países que entraram na crise começaram a ter protecionismo, a deflação, restrição ao crédito, contenção de despesas, ou seja, fechou a economia. Ninguém mais vende produto para mim, porque eu tenho meus produtos, eu preciso consumir. A inflação começou a cair, os preços ficaram baixos demais, que não davam conta de você bancar essa relação dessa crise. Restrição ao crédito, nem todo mundo podia pagar crédito, porque as pessoas não estavam pagando, então precisa ter dinheiro para as coisas realmente mais importantes, principalmente do governo. E a contenção de despesas, você começou a ter emissões em massa, você começou a ter uma restrição em tudo que você comprava, em tudo que se fabricava, e até mesmo nas contas públicas básicas começou a ter restrição. E vamos lá. O mundo virou um caos. Um caos tremendo. Mas aí, um cidadão, um presidente, né, dos Estados Unidos, Roosevelt, ele vai conseguir uma política, que é uma política que vai ressurgir, fazer os Estados Unidos ressurgir da cinza. E como eu disse, pasmo, não vai ser banqueiros, não vai ser grandes empresários que vão tirar os Estados Unidos da crise. Vai ser sim o Estado, com políticas de Estado maior, com políticas de intervenção estatal direta. Então, o liberalismo, que era a solução para todos os problemas, passa a não ser mais. Por quê? Porque ele não tem soluções básicas, ele tem soluções a curto prazo, ele é imediatista, ele quer lucro imediato. Só que a economia, você tem que ir sempre numa corda bamba. O capitalismo é uma eterna corda bamba. Então, você tem que ter pobres para se tornar ricos, mas os pobres não podem ser miseráveis porque eles que consomem e eles que dão dinheiro para os ricos. Então tem que ser eterna corda bamba o capitalismo. Então, como é que a gente vai conseguir atuar dessa forma? Então, para solucionar a crise, Roosevelt ele vai ter uma série de medidas. E medidas realmente incisivas, medidas o Estado maior ao extremo, como eu falei. O Estado vai atuar e vai realmente controlar tudo. Então ele vai primeiro desligar-se das ideias liberais, porque o liberalismo não deu mais, ele teve a chance dele, não teve solução, e vai passar a praticar intervencionismo econômico. Então o Estado, o governo, ele vai intervir na economia, vai ditar o que vai ser vendido, o que não vai ser, que preço vai ser, que não vai fazer a relação de emprego, como é que vai pagar, o que não vai. Ele vai dessas propostas, a questão de empréstimos, de investimentos, então ele vai intervir na economia, ele vai direcionar, ele vai dar o gás para a economia voltar a funcionar. Então, como eu disse, quando o bicho pega, os riquinhos saem de cena e quem entra é o Estado com toda a consequência, com toda a bagagem, com toda a bomba estourada, explodida, destruída. O Estado tem que entrar para ressuscitar a economia e para depois vir de novo grupos
liberais querendo tomar a frente, querendo dizer que eles são responsáveis pela economia, e a partir daí gerar novamente outras crises que a gente vai ver lá na frente. Como a gente vai ver, que a gente está vendo aqui agora, essa crise liberal, o que está acontecendo nós temos muitos países que têm uma relação onde a economia ela vai ser liberal, você vai ter a privatização de várias coisas, e que no final vai acabar não dando solução aos problemas. Nós estamos nos Estados Unidos hoje, o índice de morte está altíssimo, e o governo teve que intervir, o governo teve que ter relação estatal. O Brasil ainda está penando muito para poder tomar essas ações, até porque interesses maiores e por trás disso, e sempre tem interesses maiores que são muito mais além do que vidas, mas a gente precisa perceber que o Estado, a função dele, pelo menos qual é para ser a função dele, quando a gente fala da relação do Estado maior, ele proporciona à população, que é quem banca suas contas com impostos e com tudo, é proporcionar um mínimo digno de sobrevivência, como saúde, educação, segurança, lazer, porque o Estado, a função dele é essa, mas estamos num período tão investido que eu temo por esses períodos, assim. Mas vamos ao caso. Quais são as medidas? O New Deal aqui, pra gente ver se lá na frente a gente consegue recuperar. Como eu disse para vocês várias vezes, a história ela sempre se repete. Primeiro como fato, segundo como tragédia. Se você não conhece as referências históricas, se não conhece os processos, vocês entram na mesma cilada. Mas alguém conhece, alguém sabe o que está fazendo. E se sabe é para se beneficiar. E lógico que você não vai ser esse sortudo que vai entrar no benefício. Então, o que vai acontecer? O New Deal foi uma estratégia exatamente para poder fazer a economia voltar a funcionar. Estava tudo estagnado, tudo parado, não se movia nada. Então, como é que ele fazia? Primeiro, concedeu empréstimos, ele tirou dinheiro exatamente do governo, tirou dinheiro de reserva, formou-se dinheiro, literalmente imprimiu dinheiro, deu para empresários urbanos e rurais falidos. Ele falou, galera, toma aqui, ó. Isso aqui é para você reestruturar a economia. Vamos nessa, porque a gente vai conseguir melhorar. Se vocês produzirem mais, aí vai ter mais gente trabalhando, comprando, e aí vai aumentar mais a economia, o dinheiro vai circular. Exatamente isso vai acontecer. Você vai ter o controle total da produção e dos preços em grande parte do produto. Então, controle total. Aqui o Estado vai dizer, você não vai vender seu produto por mais de X reais. Não, você vai vender por tanto. Por quê? Porque aí você vai ter exatamente, os produtos vão começar a sair, as pessoas vão começar a comprar. Os empresários não vão querer tirar lucro do dia para a noite e a economia vai voltar de novo a funcionar. Aquele carrinho velho que tem motor, tem que empurrar para pegar. A economia vai funcionar exatamente dessa forma. Construção de grandes obras públicas, então é aqui que começam a surgir as grandes obras públicas norte-americanas. Por quê? Porque precisava ter emprego, precisava as pessoas se disponibilizassem a ter emprego. Então como é que ele ia fazer? Criar obras. Então você vai ter as grandes pontes, os grandes prédios estaduais, você vai ter as grandes estradas, tudo isso para contratar pessoas, para essa mão ociosa começar a fomentar. A elevação do salário, os salários são baixíssimos, mas as pessoas precisam ter dinheiro para comprar, não só comprar questões básicas de alimentação, mas também coisas supérfluas, porque o que vai gerar economia e formar mais emprego são questões supérfluas. É o salário da moda que você tem, a roupa da moda que você tem, gera economia. Diminuição de jornada de trabalho. Agora, não precisa, por mais que as pessoas falem da relação de jornada de trabalho, você reduz o salário, olha que louco. A ideia hoje é a galera quer reduzir salário e aumentar a carga horária. Mas eles pensam, não, gente, eu preciso empregar o máximo de pessoas possíveis. Como é que eu emprego? Porque isso vai ser bom para vocês, para os empresários. Vai ser bom. Então eu vou diminuir a jornada de trabalho, vou reduzir o horário de trabalho das pessoas para poder ter 2 turnos, pessoas recebendo um salário maior para esses 2 turnos, as pessoas começarem a trabalhar, começaram exatamente a poder fazer as coisas fluírem, e a legalização do sindicato, ou seja, tudo contrário ao que essa galera liberal cobra para sair da crise. Os Estados Unidos usou políticas totalmente intervencionistas. Então, quando o bicho pega, sempre sobra para alguém, né? Mas sobra para pessoas responsáveis e competentes para poder mudar a situação, senão o bicho pega muito mais. Então eles perceberam que, ao tomar essas atitudes, o governo iriam fluir muito mais a economia. É preciso ter essa intervenção, é preciso ter essas medidas. Criação de salário e desemprego. Por quê? Porque mesmo desempregado, você precisa se alimentar, você precisa consumir algumas coisas e isso vai gerar mais emprego. E assistência aos inválidos e velhos. Porque velho não consegue mais produzir. Isso, gente, velho é bem chato a gente falar, né? Bem feia. Mas os idosos não podem mais produzir por questões físicas mesmo, questões intelectuais, de agilidade. Isso estou falando da galera mais velha, viu, gente? E o mercado de consumo, ele não absorve essa galera mais velha. Então, o que vai acontecer? Você vai estimular exatamente essa galera dando assistência. Então, políticas assistencialistas, sim. Os Estados Unidos, viu? Para quem é norte-americano é o extremo, conseguiram
dessa forma, atuando o Estado atuando. Aqui são os exemplos de obras públicas norte-americanas, né? Que é exatamente grandes obras hidrelétricas e indústrias e usinas, tudo para exatamente rolar, fazer a economia girar, o dinheiro rolar. Tanto aí, é porque é lindo, porque é uma cascata, uma bolinha de neve, como eu disse. Se você começa surge o dinheiro, você cria dinheiro, né? Você fabrica o dinheiro. Você investe e começa a fazer obras grandiosas. Essas obras precisam de pessoas, precisam de materiais. Esses materiais são fabricados por outro grupo. Esse outro grupo vai precisar, aumentou a demanda, vai precisar de mais pessoas trabalhando e por aí vai. Então, essas obras são feitas, a partir daí começa a rolar dinheiro, o dinheiro começa a surgir, além das obras paralelas que vão começar a surgir, dadas relações indiretas que começam a surgir, você também tem as relações diretas que começam a surgir, né? Então as pessoas precisam consumir, então você vai ter uma nova, outra demanda que começa a surgir, e por aí você vai fomentando a economia novamente, né? E você tem aqui o fim da crise. Então, a partir dessas demandas, essas medidas no New Deal, que você vai começar a ter o fim da crise. Então, os Estados Unidos volta a crescer e volta a se tornar a potência mundial que ela é hoje. Lógico que a gente já passou por algumas crises financeiras, mas não tão grande quanto as crises, como essa crise. Essa crise deveria ter ensinado muita coisa para a ideia capitalista, mas a gente está voltando de novo a esse processo. Por quê? Porque a ideia imediatista, a ideia do agora, não é uma projeção à frente, mas é uma coisa mais atual, né? Mais emergencial, mais agora, eu quero agora. Não estou pensando em algo à frente, lucro à frente. Aqui é uma imagem clássica, né? Um dos maiores prédios, o maior prédio dos Estados Unidos, não lembro o nome agora. Mas os maiores prédios dos Estados Unidos é onde a população, sim, sem segurança nenhuma, gente. Mas eles estavam num processo, no momento do período de descanso, mas é para simbolizar exatamente como a cidade, como as cidades europeias, não, desculpem, estadunidenses começou a se desenvolver e a crescer. E o Brasil? Foi atingido pela crise? Sim, claro, lógico. Depende dos Estados Unidos muito também. E o Brasil não é um país autônomo. Ele é um país agrário, mas não autônomo. Então, os Estados Unidos é o maior comprador do nosso café e, com a crise, deixaram de comprar. Ao mesmo tempo, concediam empréstimos ao governo e, com a crise, pararam de emprestar. Então, não é só pela produção de café, mas o empréstimo, os Estados Unidos ele é credor mundial, ele empresta dinheiro para todo mundo. Então, quando ele entrou em crise, parou de emprestar dinheiro e muitos empréstimos ele acabou exigindo, né, que eles fossem pagos para poder melhorar. E Vargas, o que Vargas fez para isso? A gente vai estudar mais detalhadamente na era Vargas. A solução encontrada pelo presidente Getúlio Vargas foi comprar parte da produção dos fazendeiros e queimar o produto. Assim diminuía-se a quantidade de produtos no mercado, mantendo os preços, o que evitava a falência dos produtores. A intenção de Vargas aqui não era manter a estruturação, manter o desenvolvimento. Não, a estrutura é manter os grandes empresários, manter os grandes fazendeiros ainda produzindo e ainda com seus lucros devidos. E o desdobramento desdobramento da crise 29, o que foi? Primeiro, fortalecimento da democracia liberal nos Estados Unidos, avanço dos regimes totalitários na Europa, Stalin, fascismo, nazismo, franquismo, salazismo. Então começou a se surgir todos os regimes totalitaristas. Aqui também é um regime socialista, né? Mas Stalin ele conseguiu também controlar a economia porque ele não tinha essa relação de movimentos externos. Aumento do desemprego dos preços de produtos, redução do poder aquisitivo e a desorganização da produção. Setores mais explorados da produção passaram a reclamar de forma mais contundente soluções sociais que mostrassem as suas melhores condições de vida. Então, quando essa crise rolou, você começou a ter uma democracia liberal. O que vai acontecer? Aqui você vai ter uma relação de muito mais, como posso dizer, o Estado ele passa a ter uma certa independência, né? Mas aqui a democracia em si ela passa a ter uma independência. Não estou falando aqui necessariamente da relação econômica, mas da relação política mesmo. E só que assim, como a Europa toda estava em crise, estava assim, aí tá de boa, crescendo, bota aqui. Você teve a crise, né? Teve a guerra e tal, destruiu boa parte da Europa. Aí quando a Europa começou a vir aqui, ó, a crescer, aí você teve a crise de 29. Aí em 29, o que aconteceu? Ela estava crescendo, a Europa caiu. Aí o que aconteceu? Com essa crise, então a população que estava numa relação democrática começou a pensar, olha, a democracia não funciona. A democracia, a galera não sabe governar. Paralelo a isso,
nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a população cobrando soluções para as crises sociais, por exemplo, para a questão da fome, por desemprego, das pessoas morrendo de fome, então das violências. Só que eles não conseguiam, eles queriam uma melhoria, não sabiam como e exigiam do governo que isso acontecesse. Aí o socialismo vai se fortalecer porque foi o sistema que não entrou em crise. Por quê? Porque o socialismo, a ideia é o governo, ele supre todas as necessidades, todas as demandas da população. Então a população ela trabalha teoricamente para o Estado e o Estado retribui toda essa questão do trabalho, do imposto, voltado para a melhoria de vida da população. Coisas básicas, né? Saúde, educação, lazer, segurança, tudo isso o Estado ele proporciona. E lógico, essa notícia começou a se espalhar pela Europa. Então, os governos totalitários aqui, eles começaram a pensar exatamente que o socialismo estava ganhando força demais. Então, vamos dar uma freada. Isso não existe. Vamos melhorar a situação aí. Então, os operários, que é quem mais sofreu com a questão de pós-guerra, com a questão da 29, que é quem era demitido, quem passava fome, e os camponeses também, eles começavam a pensar nas ideias socialistas, porque o Estado atuando, eles teriam muito mais vantagem, muito mais benefícios. Aí no mundo se propagou a crença que os regimes democráticos eram incapazes de solucionar os grandes problemas socioeconômicos da época, uma questão grave, né? Com o Estado maior você pode entrar também nesse vacilo de ter uma ditadura, porque o Estado ele se coloca muito superior a esse processo e nós acabamos gerando uma ditadura. Nas classes dominantes cresceu o medo alimentado da expansão dos movimentos socialistas, revigorados pelo exemplo da Revolução Russa. Então, a população os ricos começaram a ter medo de que eles perderiam suas riquezas se por um acaso os ideias socialistas chegassem na Europa como um todo. Os partidos de orientação marxista, que é a ideia de Marx mesmo, a ideia do socialismo, a ideia que ele pega da igualdade, onde os trabalhadores iam tomar o poder e a partir dos trabalhadores irão governar para os trabalhadores, não teriam essa ideia de recursos, não teria essa ideia de recursos não, mas de exploração excessiva do trabalhador. Então, em vez do lucro ir para um determinado grupo de pessoas, o lucro seria reinvestido na sociedade. Representavam uma terrível ameaça aos interesses de grandes banqueiros industriais. Então, eles tinham medo de perder tudo que tinham exatamente para viver igualmente a sua população. O medo, gente, quando a gente fala de socialismo, não é o medo de você que ganha um salário mínimo ou até 10 mil reais por mês. Não é o medo dessa população, vocês não deviam ter medo. O medo maior é de quem ganha milhões e bilhões, porque eles que vão perder privilégios e prestígios. O que eu vejo mais é pessoas que estão criticando o socialismo, que são pobres, que dependem de ações do governo, que dependem de que estão correndo atrás de benefícios, e no final não sabem nem a função, não sabem nem qual é essa relação, quem vai ser prejudicado ou não. Prejudicado determinado grupo, e esse grupo, coitadinhos, eles ganharam, suaram a vida. Não, eles exploraram muita gente para poder chegar onde chegou, e exploram até hoje para se manter assim. Então a ideia do socialismo é exatamente você fazer essa redenção. Eu sei que não tem condições, a gente já começou muito sala de aula isso. Para salvar esses seus interesses, apoiaram a ascensão de regimes totalitários que prometiam estabelecer a ordem e a disciplina social, o que levou à Segunda Guerra Mundial. Então, tudo o que aconteceu, o medo da população, principalmente o medo da elite, o medo dos ricos de se tornarem socialistas, o medo de perderem tudo e a população tiver mais direitos e tiver mais benefícios, fez com que eles apoiassem regimes totalitaristas como os de Hitler, os de Mussolini, e governos que acabaram gerando um caos muito grande na Europa e guerras também na Europa. Isso a gente vai fazer contrabalancear em relação aos Estados Unidos, que os Estados Unidos ainda continuava tendo uma democracia. Então, o país que mais ficou afetado pela crise diretamente, ele não se colocou em um regime totalitário, ainda continuou um regime democrático, em que teve uma intervenção muito grande ainda do governo. Né? Então, galera, próxima aula a gente vai começar a falar sobre a ideia exatamente da Segunda Guerra Mundial, mas é para a gente entender e compreender como é que se gerou esse processo, né? Como é que começou-se a ter os indícios, né? O que estava se acontecendo, movimentando e fez com que eclodisse a Segunda Guerra Mundial. Na próxima aula a gente dá uma continuada nesse programinha, né? Falando sobre a Segunda Guerra. Espero que tenha entendido o assunto direitinho. Qualquer dúvida, só me procurar direitinho, viu? Beijo!